A bendita, como disse o Christian, LC 224. Uma pergunta que é para começo de conversa, que aí está na tela. O que a sociedade recebe em troca quando um incentivo fiscal é fornecido para uma empresa ou para diversos segmentos econômicos? Crescimento econômico. Eu não vou entrar aqui no mérito do assunto, o que é, que geração de empregos, etc., porque não é exatamente da minha área. Mas o importante é saber que existem diversos setores estratégicos que são impulsionados por esses incentivos. Não é à toa que o agronegócio é fortemente incentivado, transformando o Brasil no que é hoje um celeiro do mundo. Não é? As indústrias de transformação, a tecnologia, as infraestruturas responsáveis pelo nosso crescimento, responsáveis por atender a toda essa demanda que cada vez aumenta mais em termos de deslocamento, em termos de contatos, etc. Mas, seguindo na história. Quando chega a LC, bendita, como diz o Christian 224, ela chega prometendo e acenando com um corte linear de 10% em todos os incentivos. Mas existe um artigo nela, e nós vamos nos debruçar agora, nos próximos minutos, sobre ele, que é o artigo 14A. E esse artigo 14A, ele além do frio texto da lei, ele traz uma nova lógica para a concessão dos incentivos fiscais. E é isso que eu sugiro, e é isso que essa ideia, esse é o conceito dessa apresentação, que é a nova lógica dos incentivos fiscais. O texto abaixo mostra o que o artigo 14A diz, em termos de proposição, ou seja, assim, a concessão de um benefício, a ampliação dele e mesmo a prorrogação de algum já concedido não deverá estar acompanhada e aqui que entra a sutileza ou também nem tanto da legislação, de diversas alíneas, diversos incisos, dos mais exatamente 5, dos quais especialmente o 3 e o 5 vão ser alvo do que a gente vai comentar na sequência. Então, do artigo 14A, inciso 3, ele diz que concessão, prorrogação de novos benefícios, novos incentivos, tem que se acompanhar de metas, e a palavra aí é precisa. Objetivas. Objetivos significa o seguinte, aquilo que o Christian comentou no início da sua conversa. Ele mensurou o efeito do 1 segundo, ele mensurou o efeito dos 2 segundos no caso da direção. Essas metas são metas mensuráveis, são metas quantitativas, não são metas qualitativas. E metas onde? Em questões econômicas, sociais e ambientais. O social, que ali aparece em amarelo, não casualmente, é onde a gente vai se debruçar agora, são metas que dizem respeito à saúde, segurança e bem-estar. E o item 5, ou o inciso 5, diz que essas metas têm que ter transparência, ou seja, elas têm que ser auditáveis, elas têm que ser objetivas e auditáveis. E principalmente o monitoramento. Isso significa o seguinte: criei a meta, monitorei a meta e apresentei o resultado. Como que nós podemos ajudar neste momento? Neste momento, e eu venho acompanhando isso, e eu acredito que muitos de vocês também vêm acompanhando, há quase um consenso de que a LC 224 é perversa, ela corta e acabou. Eu leio muita coisa sobre isso, e algumas, inclusive, eu acho muito interessantes. Há uma pessoa que escreveu que, com a LC 224, acabaram-se os anos dourados dos incentivos. Como se acabou, não tem mais o que fazer. Tem. As metas
no caso, as econômicas, sociais e ambientais, e das quais eu me debruço agora sobre as sociais, são metas que, se formuladas, atendidas e acatadas, possibilitam que as empresas mantenham a totalidade, a integralidade dos seus incentivos. Onde que a gente pode ajudar nesse processo? De novo, acompanhando todas as publicações, que não são poucas, acompanhando todos os artigos, todas as manifestações. Temos verificado, Cristian vem me acompanhando muito nisso, que nos últimos dias nós detectamos apenas e tão somente 2 manifestações ou 2 artigos falando das metas. Ou seja, o assunto meta também já não é muito abordado. Mas quando as metas são tratadas como algo tipo assim, a empresa tem que mostrar que está criando emprego, tem que mostrar. São metas qualitativas, não é esse o espírito da lei. O espírito da lei são metas objetivas. Então, onde nós ajudamos? Nós ajudamos na definição das metas sociais. Neste momento, em função da DEDICS, em termos dos debruçados sobre ele, temos estudado, temos conversado com muitas pessoas, o Cristo me ajuda muito, também quem me ajuda muito, nós definimos, já temos um projeto em que nós definimos as metas sociais. É a primeira grande complicação. Que metas são essas? Objetivas. Nós já temos hoje mapeadas 8 metas voltadas para a saúde e segurança do trabalho e 4 metas para questões de cultura organizacional e de bem-estar. Essas 8 nós formulamos, junto com o Cristian, e as 4 faz parte do trabalho da sua empresa, da Dedix, ou seja, temos hoje 12 metas já para serem cumpridas. Eu acho que é um número já bem suficiente. E onde que a gente pode ajudar também? Não adianta formular meta. Essa meta tem que ser atingida. E ao atingir essa meta, todo esse dossiê, todo esse conjunto, digamos, vai ter que ser apresentado para alguém, porque alguém vai julgar e vai dizer, bom, você realmente atingiu e você pode manter a sua integralidade dos seus incentivos. Ou não, você não passou no exame. Então, onde ajudamos também, antes que se leve o assunto adiante e se apresente metas incompletas ou metas não adequadas, nós ajudamos na avaliação técnica de que o atingimento das metas realmente corresponda a algo que vai ser julgado totalmente pertinente. Rastreabilidade ambiental, maior atenção à saúde e segurança, preservação do capital humano e cumprimento das metas. Isso é importante, porque também está lá na LC, na bendita, como diz o Cristian, na bendita LC 224, o inciso 3, o artigo 4º. A avaliação realizada por órgão do Poder Executivo especializado no monitoramento e avaliação. Nesse momento eu não sei que órgão possa ser. Apreciaria muito que eventuais pudessem nos ajudar, porque é muito interessante, até do ponto de vista, digamos, de composição de todo o cenário, a gente saber quem é que vai me julgar. Eu vou ser julgado por quem? Quem é que vai ser o meu juiz que vai ver se o que eu vou apresentar tem sentido ou não? Bom, conclusão. Então, lembre no início, a bendita LC 224, ela muda o cenário. Ela cria uma nova visão do que é receber, do que é manter um benefício. Antes, apenas e exclusivamente econômico. Agora ele passa também a conter, além do econômico, que persiste, uma responsabilização institucional. Então, a manutenção continua. A manutenção não acabou. A LC não acabou com os incentivos. Ela os mantém desde que tudo que a gente comentou anteriormente aconteça. E uma outra questão que eu acho que também é muito importante, que é ela prega o fim do isolamento tributário. Parece uma coisa um pouco triste, não é? Assim, meio apocalíptica, mas é verdade.
Antes, o tributário assumia, fazia, preparava, trazia com toda a sua competência que ele tem para isso. Agora, há uma necessidade multidisciplinar na atenção à bendita LC 224. Basicamente, há uma necessidade de um software especialista, e aí eu entro lá no terceiro item que o Christian comentou. Por quê? Porque tudo aquilo que precisa ser feito para presenteísmo, absenteísmo, turnover, que não casualmente são 3 dos 8 itens de metas que nós listamos, eles têm que ser acompanhados, eles têm que ser avaliados, e não é, como dizia a minha mãe, não é por decreto que eu vou fazer isso. É todo um trabalho que tem que ser mediado por um software especialista e que a imensa maioria dos softwares generalistas, aliás, todos, não tem. Então, um software especialista acompanha o tributário. O que mais? São ações de SST. A SST, com a LC224, ganha uma relevância na empresa. Ela passa a ser algo um pouco para atender a legislação, meramente os ASOS, os LTCATs, os PCMSOs, os PGRs, e ela passa também a atuar em relação à manutenção do incentivo, que é, como o Cristo colocou, um terceiro nível, é um nível de valores muito mais elevados que o primeiro e o segundo que ele mostrou. O psicólogo organizacional, porque lembre-se, eu fiz uma avaliação, essa avaliação detectou algum problema seja no ambiente, algum problema seja nas pessoas, esse problema tem que ser tratado. É uma das 8 metas que nós listamos, a redução dos problemas vinculados a riscos psicossociais. Um especialista em cultura organizacional, já citei o nome, vou citar sempre, me ajudou muito, tem muita consideração, muito respeito pelo Dr. Giuseppe Russo, um especialista em cultura organizacional. E, finalmente, lembrem-se, nós estamos tratando de algo chamado ESG. Se observar bem na imagem, o S está um pouquinho mais claro. Por quê? Porque tudo ao redor dele é o S. Mas lembre-se que as metas também são metas de E e metas de G também. Isto é o que eu quero apresentar. Muito obrigado.